Você sabe o que é disforia? Segundo o Google, disforia é um estado caracterizado por ansiedade, depressão e inquietude. Mais especificamente para esse caso, eu estou falando de disforia de gênero, que é uma coisa que comumente acomete pessoas trans como eu. E aí a gente fala de disforia de gênero. O Google também diz que a disforia de gênero ela está presente quando há uma dissonância aflitiva entre o sexo biológico da pessoa e o papel social do gênero a ele associado, conforme atribuído no nascimento, e o senso da pessoa de seu próprio gênero. O que isso quer dizer? Quer dizer que no meu caso, por exemplo, eu nasci com um pênis, então eu fui registrada como gênero masculino, mas eu fui me desenvolvendo e eu me descobri uma mulher, então eu sou uma mulher trans, e aí eu tenho uma disforia de gênero. Por quê? Porque eu não me via como um menino, e sim como uma menina. E aí que surgem vários problemas que a gente tem de aceitação e muita coisa assim é relacionado a como a sociedade vê a gente. Tem uma pressão de que a mulher tem que ser assim, 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 o homem assim, assim, assim. E claro, a gente pode até falar, não fique presa a rótulos, mas a gente se sente mal. Tá? Por exemplo, eu tenho um problema muito grande, o meu maior problema de disforia é a minha voz, tanto é que eu não tenho gravado muito ultimamente justamente por isso, porque eu sinto vergonha da minha voz, porque eu acho que ela destoa completamente de quem eu sou hoje, da minha aparência, e quando eu estou em locais públicos eu evito ao máximo falar, às vezes eu falo bem baixinho, principalmente se eu estou próxima de pessoas que eu não conheço, eu fico com vergonha, as pessoas olham feio para mim, com olhares de preconceito, às vezes dando risada. Então, uma coisa que causa muito transtorno, traz muitos problemas psicológicos aí, até atentados à própria vida. Então, a gente vai buscar eliminar as transforias. A primeira coisa que a gente faz é, então, se assumir, né? Então, agora eu sou Natasha, me livrei de um monte de carga que eu tinha em cima de mim, né? Porque agora eu me assumo como uma mulher. Como as outras pessoas veem, é uma luta que a gente está desenvolvendo. Mas eu já não tenho esse problema comigo. Então eu sou Natasha, mulher. Infelizmente a palavra trans é mais importante, né? Eu poderia simplesmente falar Natasha, mulher. Por que tem que falar Natasha trans apenas? Mas enfim, voltando ao lance da voz, eu tenho esse problema grave com a minha voz que eu pretendo solucionar o mais rápido possível. E aí a pessoa fala assim, poxa, Natasha, mas a sua voz é legal desse jeito. Calma, gente, tem um lance aqui que é o seguinte, a pessoa que tem a disforia, ela sofre muito com isso. E às vezes você realmente acha que não é tão problemático assim, mas ela acha que é problemático, então isso é muito válido. Às vezes você está até falando para você tentar amenizar a situação, mostrar para ela que não é tão complicado, a coisa não é tão ruim assim, mas para ela é extremamente complicado, extremamente ruim, tá bom? Então se ela falar, ai, eu tô juntando dinheiro para fazer uma cirurgia, não sei o que, apoia ela, tá? Porque ela sabe que isso é realmente necessário para a felicidade dela, para o bem-estar. Tem um outro problema que é o meu pomo de Adão, o gogó. Ele é bem grande, principalmente porque eu sou uma pessoa muito magra, então acho que aparece bastante. E as pessoas batem o olho, se a pessoa vê, ela percebe. Eu não acho que eu tenho uma aparência tão masculina assim, embora eu acho que ainda possa fazer uns ajustes no rosto. O problema aqui é dinheiro, porque a gente... você conhece alguma trans que se assumiu trans e é extremamente rica? Eu não sei, acho que eu não conheço, tá? Por quê? São processos que levam tempo, por exemplo, terapia hormonal, que não é barato também, e dinheiro. Você precisa de muito dinheiro para fazer cirurgias. Então, é uma coisa que vai causar disforia para as pessoas por muito tempo, né? Eu tenho outro problema que são peitos, né? Não dá nem para ver direito, eu tenho um peito muito pequeno, natural de hormônio. Então, seria um caso de eu colocar um silicone pequenininho para o meu biotipo, mas ainda assim, eu sinto a vontade de colocar o silicone. Já tem outras pessoas que, no caso de homens trans, que elas vão querer cobrir o peito, né? Eu esqueci o nome, porque bom, não é muito o meu caso, né? Mas é uma faixa que envolve o peito para dar aquela achatada no peito, porque a pessoa não quer que confundam ela com uma mulher, porque é um homem. No caso do homem trans, engrossar a voz é muito mais fácil. Por quê? Porque o hormônio feminino não afina a voz. E isso é principalmente por acontecer depois da puberdade. Se a voz não engrossou ainda, o hormônio feminino não vai deixar a voz engrossar mais. Mas no caso do homem trans,
O hormônio masculino, ele vai engrossar a voz, ele vai dar barba, que é uma outra disforia. Então, pode ver que eu tenho pouquíssima barba, eu tenho um pouquinho ainda. Eu faço depilação a laser, eu fiz 13 sessões a laser no meu rosto já. Hoje eu vou fazer a 14ª, dói demais, mas é uma dor extremamente necessária pra gente, né? E sim, a gente tem casos e casos de transforia, cada pessoa vai ter o seu, ela sabe onde dói. Tem um caso muito sério entre muitas pessoas que chega a causar mutilação, que é o caso da genitália, né, em mulheres trans, porque seria o meu caso. E uma coisa, gente, nunca pergunte a uma mulher trans sobre ela querer ou não fazer uma cirurgia de mudança de sexo, que seria o caso de remover o órgão, tá? Porque isso é uma coisa muito pessoal. Eu vou falar aqui porque pra mim não tem problema. Se você perguntar pra mim, eu não vou achar legal, mas eu vou falar já. Eu não tenho problema, tá? Eu convivo bem com o que eu tenho aqui, tá bom? E pra mim não é problema nenhum, mas eu reconheço que muitas mulheres trans têm esse problema e não desejam ter é como se fosse um corpo invasor ali. Não faz bem pra ela, então ele precisa ser removido. E aí é mais um monte de dinheiro que vai. Então, gente, resumindo, as transforias são algo muito sério que a gente sente. Então, quando a gente fala sobre elas e mostra que isso é um problema pra gente, leve a sério, tá? Porque é realmente um problema muito grande. Tá bom, gente? Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau.